Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ribeiro e você está no Celebrando a Restauração da Igreja Batista do Bom Retiro de Curitiba. Nós estamos sob a liderança, cobertura espiritual do pastor Oswaldo Lobo, da pastora Fabíola, e o programa Restauração ele está sob a liderança do pastor Alcir. Hoje nós vamos falar sobre identidade espiritual. Primeiro, nós começaremos sobre a identidade de um povo e depois nós vamos afunilando no assunto. A identidade de um povo ela é constituída pela sua história, de como se deu a construção daquele povo, a política, como se dá a organização desse Estado, desse país, desse povo, cultural, que povos vieram para influenciar na etnia, no idioma, nos saberes coletivos, e a religiosa, que tipo de crença esse povo, o povo ele acredita, qual que é o propósito? Vamos falar um pouquinho a respeito do Brasil, Qual a identidade do povo brasileiro? O que nós pensamos de nós mesmos como povo? Nós somos República Federativa do Brasil, e o que isso quer dizer? Como ali no primeiro slide, que a gente falou, a respeito da organização política, a organização administrativa. Nós somos 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal, que é a Brasília. Nós somos em torno de 211 milhões de habitantes brasileiros. A nossa língua oficial é o português. E, claro, que tem alguns dialetos. Se a gente pegar algumas palavras lá do sul e algumas palavras lá do norte e nordeste, a gente vai ver que existem vários Brasil dentro do próprio Brasil. Porém, lá fora, como que é o conceito do brasileiro lá fora? O que vem, o que o pessoal lá de fora eles pensam de nós, eles têm nós como país do futebol, país do carnaval e infelizmente o país da violência, o que são reforçadores para a gente ver que nós temos uma identidade distorcida de nós mesmos. Então, o que eles pensam sobre a gente tem grande influência naquilo que nós acreditamos e que nós somos. E isso nos gera um complexo de inferioridade, porque nós damos mais valor do que vem de fora. Lembra que a grama do vizinho sempre é mais verde. E do que as coisas que nós temos. Nós vivemos o conceito de desvalia, uma autoestima baixa como brasileiros. Esse conceito coletivo de uma identidade do Brasil, uma identidade distorcida. Infelizmente, nós vivemos. Eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês sobre os nossos valores, de olharmos, olharmos o que nós temos de positivo como brasileiros, como país. Nós somos um povo abençoado. Nós temos recursos naturais, que são os minerais, energéticos, biológicos, nossa biodiversidade, a nossa fauna, petróleo, carvão. O solo do Brasil ele é muito fértil, ele é muito rico. A hidrológica, que seriam o reservatório de água potável. Nós temos o maior reservatório de água potável do mundo. É vital para a nossa sobrevivência. Nosso agronegócio. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós sabemos que a escassez de alimento, a falta de alimento, ela traz muitas mortes para muitos povos do mundo. E, consequência disso, nós temos a nossa gastronomia, que ela é conhecida no mundo todo. A comida do Brasil, ela é conhecida, ela é muito saborosa, e o pessoal sabe disso.
E mais de 80%, isso daqui é legal, que mais de 80% da população brasileira é cristã. Sendo espírita, católico ou protestante, né? Então, nós somos um país cristão. E a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? No Salmos lá 33, 12. Pelo que nós colocamos aqui, nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Porque quando nós reclamamos, nós nos comportamos de acordo com a negatividade que nós estamos vivendo ali. Quando nós reclamamos, nós fazemos com que o nosso organismo também ele viva aquela negatividade, mesmo que seja inconsciente. Por isso que é bom nós agradecer. Tem um amigo que fala, agradece e a graça desce. Quem Deus diz que somos? Qual o propósito que Ele tem para nós como um povo? Em 1 Pedro 2:9, né? Porém, né, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que nos tirou da escravidão, aquele que nos tirou das trevas e nos fez reinar com Ele e nos fez, né, nós termos essa maravilhosa luz, essa paz que excede todo entendimento e tudo aquilo que Deus ele tem proposto para nós que somos filhos dele. Identidade pessoal, né? Vamos afunilando aqui no assunto. O que seria isso? É conjunto de características que distinguem uma pessoa da outra, por meio das quais é possível individualizá-la. É o que te torna diferente das outras pessoas. O que te torna diferente das outras pessoas? Né? A gente está falando aqui sobre a singularidade. O que você tem, o que você faz de diferente das outras pessoas? É interessante a gente falar sobre identidade. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês uma história, né? Eu gosto muito da história de José. E vamos saber um pouco o que ela tem de relação com esse assunto sobre identidade. O sonhador lançado no poço, Gênesis 37, depois se você quiser dar uma olhadinha lá, né, para ver um pouco mais sobre a história e meditar, tá em Gênesis 37. Aqui um resumo. José, rapaz de 17 anos, o filho mais amado de Jacó. E o símbolo desse amor que Jacó tinha pelo filho foi uma túnica que ele mandou fazer. E isso ele gerou muito ódio no coração dos irmãos. O ódio que era fomentado por quando José compartilhava com eles, né, com a família, os seus sonhos, os sonhos que Deus lhe dava. Né? Ali Gênesis 37, 9. Ele fala ali compartilhando. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então, assim, a partir dali, o pai dele, ele guardou no coração, porque Jacó, ele tinha experiências com Deus. Ele também teve seus sonhos com Deus, essa experiência. Por mais que a Bíblia fale ali que ele deu uma repreendida em José, né? Mas ele guardou aquilo no coração dele. Jacó, ele confiava nas notícias que José trazia, né, sobre como se procedia o trabalho dos irmãos. Então, Jacó tinha ele assim, como, vai lá ver como os seus irmãos estão procedendo, como que estão trabalhando, e venha falar para mim. E mandou, né? Com isso ele mandou, em uma das vezes, José ir ver como se estava tudo, né, com os seus irmãos, como que estava, né? Como que eles estavam. Aí encontrou eles em Dotã. Enquanto José se aproximava deles,
o ódio, né, que eles já tinham, né, deixado crescer no coração deles, eles falavam ao outro: lá vem o sonhador mor. Eles intentavam matá-lo, né, além de zombar dele, né, eles tentavam matá-lo. Então, o que a identidade de filho amado, né, ele vai trazer, e com o que e com quem temos que aprender a lidar, né? Todo aquele que é chamado por Deus vai ter que enfrentar umas batalhas, muitas às vezes, né, para persistir no chamado, no propósito. Nós vamos ter que lidar contra a inveja. Ser amado causa inveja, até mesmo das pessoas mais próximas. No caso ali a gente viu, né, de José, seus irmãos são pessoas muito próximas dele. Irão escarnecer de você. Lá vem o sonhador mor. As pessoas que não sonham, elas querem destruir os seus sonhos. E elas vão fazer de tudo. Como elas não têm sonhos, elas vão fazer de tudo com aquele que sonha, né, vão tentar interromper. Vinde, pois, agora e matamos, e lançamos numa dessas covas e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Né? Então, isso irrita as pessoas. O que será dos projetos que Deus tem para a tua vida? Muitas vezes a gente vai se encontrar nessa situação. E assim, ó, ser lançado na cova pode ser um livramento de morte. Pois não estou fazendo aqui apologia, né, ao sofrimento, mas assim, entendendo que Deus ele tem um propósito até no sofrimento. Que muitas vezes ele está lançando, ele está ali te protegendo, e muitas vezes ele vai proteger o nosso nome, proteger a nossa pessoa. E ali, José foi lançado na cova, porque os irmãos queriam matá-lo. Mas eles, em último caso, decidiram jogá-lo, ele, na verdade, no poço, né? Então, eles chegaram para o pai, com a túnica manchada de sangue de um animal, e tentaram manchar José para o pai. E muitas vezes tentarão manchar a sua imagem para as pessoas que te amam. Tentarão manchar, tentarão distorcer o seu caráter. Anunciarão a sua morte. Olha lá, tá vendo? Eu sabia que aquele pecado ia derrubá-lo. Eu sabia que ele não ia aguentar, não ia suportar. Né? Então, olha lá, tá falido, faliu. Tinha tudo, uma empresa e tudo faliu. Olha lá, tinha uma família bonita. O que aconteceu? A mulher largou? Então, vão tentar decretar a sua morte nas áreas da sua vida. Vão pegar o símbolo da sua identidade, a sua túnica, e decretar a sua falência. Mas assim, porém, as pessoas elas acham que a identidade ela está em coisas superficiais, como acharam que a identidade de José estava na túnica que Jacó fez para ele. Mas era só uma identidade social. O que Deus tem para você é muito maior. É algo de dentro para fora. É algo especial. As pessoas naturais, elas não entenderão, porque se trata de algo espiritual. Temos que estar no nível espiritual para começar a entender o que Deus tem para nós. Então, como dizia uma amiga minha, ela falava assim para as pessoas, ela falava assim: Deus, você não sabe o mistério que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas que pessoas assim não entenderão, mas que você e Deus entenderão. A partir do momento do relacionamento com Deus, nós vamos entender. Nós começaremos a ouvir a voz dele mais nitidamente. A proximidade nos traz as revelações de Deus para a nossa vida, o relacionamento com o Pai. Identidade de Cristo.
né? Uma identidade que é imutável, uma identidade que não tem distorção, uma identidade perfeita, a qual nós temos que ter como ideal para a nossa vida, né? É claro que Cristo é o Cristo, Ele é perfeito, né? E eu acredito que nenhum ser humano consegue alcançá-lo, mas Ele é um parâmetro. Cristo, a identidade dele é algo a ser seguido pela igreja. Então, os discípulos andavam com ele, os discípulos eram próximos dele, mas em algum momento, né, ali, quando Jesus acalmou a tempestade e o mar obedeceu, eles chegaram a olhar um para o outro. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes nós estamos na igreja e não sabemos quem é este que até o vento e o mar obedecem, que até as tempestades da nossa vida Ele faz acalmar, ou nos faz andar sobre as águas. Quem é este? E nós não temos a dimensão, a percepção de quem é Cristo em nossas vidas. Muitas vezes, né, por anos dentro da igreja, e nós não temos um relacionamento profundo com Ele. O encontro com Jesus Cristo, Ele nos traz, Ele nos revela, né, sobre quem Ele é e muito mais sobre quem nós somos. Qual é o propósito do encontro, né? Imagine você lá, né, programando um encontro. O encontro é para se conhecer a pessoa mais. Então, o Cristo, Ele quer essa aproximação. Ele quer se revelar a você, a fim de que você saiba quem realmente é você. Respondendo à pergunta dos discípulos que ficaram atônitos, quem é este? Na província dos Gadarenos, lá em Marcos 5, 6 e 7, né, veio uma pessoa possessa, veio um endemoniado, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E muitas vezes nós que estamos na igreja, nós não sabemos quem é Cristo. Mas o mundo espiritual, os demônios, eles sabem. Por isso que respeitam. Eles sabem que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem sobre a autoridade de Jesus Cristo. Sobre a natureza de Jesus Cristo. Mateus 16, 13 e 17. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse: e vós, quem dizes que eu sou? Falando para Pedro, né? E esse respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus que vive, o Filho do Deus que reina, o Filho do Deus eterno. Tu és o Cristo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. As revelações de Deus, elas vêm no âmbito espiritual. Por isso que nós temos que estar nessa dimensão espiritual para saber das suas revelações, para saber sobre o seu direcionamento, o seu propósito, sobre as nossas vidas. E o que o Pai fala sobre Jesus Cristo, né? O Pai testifica ao Filho em Marcos 1:11. Então houve uma voz vinda dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti muito me agrado. Que bom ouvir isso de Deus, né? Que você é um filho amado, que você é agradável ao Pai. Aqui no CR, quando eu entrei aqui, eu não conseguia falar que eu era amada de Deus. Hoje eu tenho convicção que o Senhor Deus, que o meu Pai, Ele me ama, né? E que Ele tem, assim,
maravilhosas coisas para a minha vida, assim como para a tua também. O Senhor tem. Depois disso, Jesus é tentado. Depois que o Pai, né, firmou a identidade dele ali, testificou de quem ele era, ele foi tentado. Então, muitas vezes tentarão fazer com que você repense sobre quem você é. O tentador, ele tenta colocar dúvidas na nossa mente. Mateus 4:3, se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se torne em pão. Mateus 4:6, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Ainda usa a palavra ainda, né? Como tem pessoas, né, que usam a palavra por conveniência. Tentando nos fazer coisas que é conveniente a ela. Então, é bom a gente ficar igual os bereanos, né? Aprender da palavra, refletir sobre a palavra, sobre o que realmente aquilo quer dizer, o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto, gera heresia, pode gerar seitas, né? E por aí vai. Por isso que é importante nós se familiarizarmos, termos intimidades com a palavra de Deus e com Ele, para que nós não venhamos ser enganados por sofismas, por verdades, aliás, mentiras, né? Porque verdades distorcidas, né? Por sofisma, por aquela coisa que parece verdade, mas não é. E esse discernimento, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá esse discernimento de saber o que é de Deus, o que não é. O que é para a nossa vida, o que não é. Né? O que nós devemos deletar, o que nós devemos, né, colocar em nossas vidas. Haverá momentos que a nossa identidade de filhos será provada. Se estivermos firmes no Pai, ao fim da provação, teremos a aprovação e sairemos mais forte para o propósito. Então, nós seremos provados. E muita gente, ela sai, Deus tira ela do Egito, né, coloca ela lá no deserto, e muitos morrem no deserto, porque são reprovados por suas atitudes. Porque eles são reprovados porque desagradam a Deus e não alcançam a terra prometida. Para você que se encontra no deserto, persista. Busque força em Deus para que você atinja, que você consiga desfrutar da terra prometida e das suas benesses, das coisas que lá tem, né? Uma terra que emana leite e mel, uma terra assim como nunca visto, né? Então, o que Deus tem para você não é esse deserto que você está passando. Ali ele faz grandes milagres, né? Como aconteceu com o povo de Israel. Foi ali que eles viram os maiores milagres de Deus. Né? Mas, mesmo assim, duvidaram. Duvidaram de quem era Deus, duvidaram o propósito que Deus tinha para eles, duvidaram de quem eles eram, que era a nação eleita, para dominar, para governar juntamente com Deus. Gênesis 1, 26, 27, ele diz assim que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que quer dizer isso para você? O que é ser filho de Deus? Né? Deus, ele é o governador do universo. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o rei. Ele é o Senhor onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é Pai e, ao mesmo tempo, forte e amoroso. E o que quer dizer isso? O que quer dizer essa posição de filho para você? Né? Não é simplesmente uma palavra, ser filho. Nós somos chamados como mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus tem para nós.
de tudo aquilo que Ele nos confiou, a autonomia que Ele nos deu no seu reino, né? E Ele, assim, na medida que somos filhos, nós temos responsabilidades, nós temos atribuições. Nós temos que ter um estilo de vida diferente do mundo. Nós somos chamados para termos um estilo de vida, a obediência que nos garante a vida eterna. Né? Então, assim, ó, essa semana eu estava falando, né, estava pesquisando sobre o vazio existencial. Então, assim, o que nós temos, esse relacionamento com Deus, ele faz com que nós sejamos preenchidos. Porque o vazio existencial, ele traz consigo doenças, né? Como a gente viu ali, depressão, a angústia de você não ter um pertencimento, de você não saber quem você é, não saber para que você veio. Ela traz assim consigo somatizações. É o campo do espírito refletindo na questão do organismo, na questão biopsicossocial do ser humano. Por isso que é importante nós termos relacionamento com Deus, porque influencia em todas as esferas do nosso ser. Aprendendo a responder como Cristo. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. Saberemos quem realmente somos quando submetido às provas, os embates da vida. Quando Cristo venceu ao diabo, ele venceu porque ele sabe que a identidade dele no Pai lhe deu uma posição de autoridade sobre as trevas. Lembra lá do demônio que falou? Né, os demônios, eles sabem quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sabe quem Ele é. É interessante também que Deus, né, Ele responde a Moisés, quando Moisés fala assim, quem eu vou falar quem tu és, né, para me apresentar para Faraó, para me apresentar para aquele povo? Deus fala, eu sou. Eu sou. Deus, Ele é o grande eu sou. Né? Então, assim, é uma identidade assim, firme, é o Deus, né, todo-poderoso. Ele é maravilhoso. O poder do perdão. Então, o que quer dizer isso? Né? Então, uma das consequências, uma das coisas que nós temos que praticar na nossa vida como filhos de Deus, né? Porque Cristo, ele veio ao mundo para perdoar o mundo de todos os pecados, né? E para que nós todos juntos reinemos com Ele na vida eterna. Então, o Pai deseja que nós sejamos imitadores de Cristo. O perdão é uma forte característica do cristão. Então, se você ser filho, nós temos que aprender a liberar perdão, a se perdoar e a pedir perdão também. Se humilhar muitas vezes. Tem muita gente que ela consegue liberar perdão para os outros, consegue pedir perdão, mas ela não consegue se perdoar. Né? Então, ali ela fica também numa distorção do próprio ser dela. Cristo se fez carne a fim de perdoar todos os nossos pecados. Quando nós não nos perdoamos, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Gênesis 50, 17, agora, pois, perdoa os pecados do seu servo, Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Aqui está falando quando, depois que ele foi jogado no poço, foi comprado pelos ismaelitas na caravana, ele foi vendido como escravo para Potifar. Daí lá, José, ele foi injuriado,
né, a mulher de Potifar, ela levantou falso testemunho, falou que José queria ter relações com ela. Então, ele foi injustiçado, daí foi parar na prisão. E na prisão ficou um bom tempo lá. Mas como ele trazia essa identidade de administrador também, um atributo da identidade dele, ser administrador, e qualquer lugar que José estava, ele lá estava administrando. Administrando a casa de Potifar, administrando a cadeia onde ele estava. Né? Então, ele era uma pessoa, independente do lugar que nós estivermos, o lugar não nos faz. Né? Independente do lugar que nós estivermos, se nós tivermos a identidade firme, nós vamos executar aquilo que nós viemos para fazer. Ele foi administrador na casa de Potifar, foi administrador na prisão. E depois você sabe que ele foi administrador, maior governante lá do Egito, depois de Faraó. E assim, José sabia que tudo tem um propósito. Tudo, tudo, tudo. Então, todo aquele percurso que ele fez na vida dele, né, que levaram, né, muitas vezes quando a gente não vai, levam a gente, né? E ele tinha um propósito, não só para ele, não só para a família dele, mas para preservar a nação. Né? A resposta dele: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Por isso, não tenham medo. Eu os sustentarei, vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e falou amavelmente. Né? Ele não chegou, agora eu tenho poder, eu sou o governador e agora vou me vingar de vocês. Não. Né? Porque ele sabia o propósito de Deus sobre a vida dele, que além de conservar a prole da família dele, ele ajudaria, né, a conservar a nação de Israel. Quando Deus tem um propósito, até o mal colabora. Quando Deus tem um propósito na tua vida, até o mal vai colaborar. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. A Bíblia fala também que o amor de Deus, ele é maior que todos os nossos medos. Então, muitas vezes o nosso medo é a inapropriação do amor de Deus sobre as nossas vidas. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar. Vou deixar aqui para vocês, né, a pergunta mote, para nós refletirmos um pouco, né? O que eu sei de mim, da minha história? Como eu me constituo? E o que isso tem a ver com o propósito que Deus tem comigo? O que eu sei de mim? Quais os atributos que eu tenho? Como que, né, foi constituído até eu chegar aqui, a história da minha família? Porque, ai, Cris, foi só desgraça. Não, tem coisas boas também. Tem coisas boas. E a gente tem que parar de olhar só para a questão das coisas ruins e também se apropriar das coisas boas. Né? E antes de encerrar, eu quero orar com vocês. Querido Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Pai louvável, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprender mais sobre Ti e, consequentemente, aprender mais sobre nós. Que o Senhor venha revelar a cada um, Senhor, o propósito e a sua identidade, quem são, que propósito eles têm aqui nesse mundo, né? Porque muitas vezes, quando a gente não sabe, ficamos sem direção, sem direcionamento de vida. E nós precisamos, Senhor, nós precisamos da Tua orientação.
Nós precisamos se apropriar da sua paternidade. Nós precisamos nos ser apropriados pelo seu amor. Senhor, que essas pessoas que estão assistindo, elas comecem a ser incomodadas pelo Espírito Santo, a ter intimidade, mais intimidade contigo. E a saber que Pai maravilhoso Tu és. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E obrigada por me ouvirem.